Aliel Machado. 5 minutos. Senhor presidente, deputado Coutinho, presidente, nós passamos hoje, Marcos, por um problema muito sério que Vossa Excelência teve a oportunidade de utilizar a tribuna dessa casa, sobre uma preocupação sobre a legitimidade política no nosso país, onde grande parte da responsabilidade se dá por conta da atuação dessa casa, que ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, acabou tendo um envolvimento em questões escusas, com interesses próprios, com interesse financeiro, com corrupção, mas que se nós fizermos uma análise criteriosa, nós vamos entender que isso é um problema cultural e esse é um problema do sistema político brasileiro que precisa de uma mudança. E que nós não podemos culpar a política e a democracia por esses equívocos. Como diz Marina Silva, é difícil ou é impossível nós termos uma árvore boa num ecossistema ruim. E o problema está na política como um todo, que nada mais é um reflexo da população brasileira também. Mas não é a política, a democracia conquistada a duras penas, conquistada com muita dificuldade, não é perdendo esse direito que nós vamos conseguir avançar naquilo que a população tanto almeja. Porque o problema não está na democracia, o problema está no político mau caráter, está no político que se corrompe. E quando nós analisamos todos como se fosse um só, nós fortalecemos o discurso que enfraquece a democracia. Então nós precisamos que as pessoas de bem venham participar da política, precisamos que as pessoas de bem ocupem os espaços, que as pessoas de bem debatam as reformas, que as pessoas de bem legitimem um novo processo para que a gente possa avançar. E de fato, isso tem uma grande dificuldade de acontecer, porque cabe a esse Congresso Nacional, que é um Congresso doente, eleito por um sistema doente, por um sistema corrupto, de fazer essas transformações. Porém, quando se começa a discussão na base, nas ruas, sem distinção de partido, não existe partido santo ou partido totalmente equivocado. Os partidos, assim como todas as outras instituições, são formados por pessoas, e pessoas cometem erros e devem ser punidas exemplarmente pelos seus erros. Porém, comprometer toda uma história, uma conquista, um país tão diferente em pensamentos ideológicos, em formação cultural, comprometer isso não vai nos ajudar a resolver esse problema. Eu lembro no processo de impeachment, quando eu dizia que no momento de crise política, que no momento de crise econômica, nós precisávamos ter a legitimidade de uma nova eleição. Nós precisávamos chamar a população, porque aquela seria a primeira eleição a nível federal, aonde não teríamos participação das empresas, aonde não teríamos contribuição privada, aonde os interesses econômicos teriam, se não excluído, diminuído em pelo menos 90% a sua influência na eleição que envolve a presidência da República, que tem que ter legitimidade para dar direcionamento no nosso país. Espero que todos os envolvidos na lista divulgada ontem, que ainda não é um processo, ainda não são réus, tenham oportunidade de se explicar, tenham oportunidade de fazer os esclarecimentos, que os delatores tenham condições de ter provas reais que comprovem aquilo que foi delatado, mas que, caso sejam encontrados erros e comprovadas as irregularidades, que todos, sem distinção de partido, sejam punidos exemplarmente, para que a população entenda que as nossas instituições estão funcionando e que é preciso separar o joio do trigo. Então fica aqui a nossa preocupação, fica aqui hoje uma casa vazia, reuniões nos corredores, nas lideranças, mas o Brasil não pode parar, nós temos que punir os bandidos, temos que não execrar aqueles que não são condenados ainda, que merecem e têm o direito de defesa, mas precisamos fazer
essa consideração. E só para encerrar, senhor presidente, 2 minutinhos, por gentileza. Eu gostaria de falar sobre as outras ações que envolvem o debate que nós estamos fazendo no Brasil sobre essas reformas estruturantes. Eu estive comemorando a emancipação política, o aniversário de Palmas, nesse último final de semana, Palmas, no Paraná, junto com o nosso vereador Lagarto, nosso vereador Paulo Banac, junto com o nosso prefeito, Dr. Cosmos, um grande amigo. Mas além das comemorações, era unânime nas discussões na rua, na feira que eu visitei, a cobrança da população por uma política mais justa, mais séria, nos pedindo recursos para a cidade, mas acima de tudo, pedindo honestidade, seriedade e pedindo que essas reformas que querem corrigir o rumo financeiro do país não atinjam os trabalhadores, as pessoas mais humildes, as donas de casa, o trabalhador rural, aquelas pessoas que mais precisam do poder público. Me comprometi com a cidade de Palmas que traria esse recado, que deixaria isso exposto a todos os senhores e senhoras parlamentares e de que a população, nos lugares mais longes onde podemos imaginar, estão lá fazendo essa reflexão, discutindo, debatendo e exigindo posição de nós deputados. Também estive no início dessa semana, na segunda-feira, na cidade de Telêmaco Borba, acompanhado do nosso prefeito Márcio, acompanhado do nosso vereador Marcos Melo, que posteriormente veio a Brasília em busca de recursos e de questões importantes para a cidade de Telêmaco Borba. Discutimos a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao qual eu sou o relator da matéria, mas antes dessa discussão também fomos cobrados pela honestidade, seriedade, comprometimento e de que a população de Telêmaco Borba também não aceita a retirada de direitos, que a população de Telêmaco Borba está preocupada com isso também. É uma cidade distante de Palmas, que eu estive numa diferença de poucos dias visitando ambas, mas o discurso e a preocupação do povo trabalhador, dos professores, da comunidade como um todo, era a mesma. E eles esperam que nós aqui tenhamos essa sensibilidade, que entendamos que todos precisamos contribuir. Muitas vezes, como eu comentava agora com o presidente Marcos, cortar um pouco na carne, ter a responsabilidade de entender o que está acontecendo, é o primeiro caminho de demonstrar o respeito pelas pessoas, porque hoje elas não estão acreditando na política mais, não estão acreditando em nós. Existe um desserviço por parte de disputas políticas que criminalizam a política como um todo, e isso não pode acontecer. Então fica aqui o registro dessas minhas visitas, essa preocupação, senhor presidente, e nós continuaremos lutando aqui para dar continuidade, continuaremos lutando aqui em Brasília para expor o que é errado, mas também de ter a ousadia de defender o que é correto, muitas das vezes não tendo o discurso fácil, não fazendo demagogia, mas tendo responsabilidade, e é dessa maneira que nós vamos atuar. Obrigado, presidente Marcos, fica aqui o registro e eu peço a Vossa Excelência que dê a divulgação nos meios de comunicação da casa. Muito obrigado.